Bom dia, eu me chamo Danilo de Brito Moraes, sou estudante do quarto período de Letras, Literatura e Língua Portuguesa na Universidade Estadual do Maranhão e hoje eu vim falar um pouquinho sobre a literatura infanto-juvenil. Para que nós consigamos compreender a história da literatura infanto-juvenil e como ela é fascinante e tem uma evolução significativa ao longo do tempo, a gente precisa entender que tem uma discrepância em relação à sua origem. Isso está relacionado ao fato da infância, o conceito de infância como nós conhecemos hoje em dia, ter sido entendido pelas pessoas a partir do século XVIII. Na realidade, nas vésperas do século XVIII, ainda no século XVII. Isso porque as crianças e os pré-adolescentes eram vistos como mini-adultos, o que quer dizer que eles não precisavam de uma obra de literatura específico para eles. Por conta disso, alguns autores têm uma discrepância em relação à sua origem, porque muitos deles compreendem que, na realidade, a literatura infanto-juvenil só vai se iniciar com o conceito de infância. Como Regina Gilbert fala, antes não se escrevia para crianças porque não existia infância. A literatura infanto-juvenil ela tem uma passagem grande em todas as épocas da história da humanidade. E ela vai começar ali na Idade Antiga, justamente porque você tem uns escritos religiosos, né, como, por exemplo, os 5 ensinamentos de 5 a.C., que foi escrito no sânscrito, né, aquela língua que é derivada do indo-europeu, que fala sobre ensinamentos religiosos para crianças. Então, nas civilizações antigas, histórias e fábulas foram criadas para transmitir lições morais para crianças. Exemplos notáveis incluem as fábulas atribuídas a Esopo, que ensinavam princípios éticos através de narrativas curtas com animais antropomórficos, que seriam ali animais com aparência humanoide. Na Idade Média, a gente tem ali muitas histórias que foram transmitidas oralmente, contudo, não havia uma distinção clara entre literatura para crianças e adultos, porque eles viam as crianças como mini-adultos, como eu já havia falado. A literatura infantil ela começa a se desenvolver de maneira distintiva no final do século XVI e início do século XVII. Então, a gente tem no final do século XVI e no início do século XVII o Iluminismo. E com o Iluminismo, né, com o esclarecimento, a gente vai ter um enfoque muito grande na razão. Por conta disso, a literatura infanto-juvenil ela vai ser vista muito como uma forma pedagógica, né, mais relacionada a um ensino específico para crianças. Então, com o Iluminismo, houve um aumento na ênfase da educação e na importância de estimular o desenvolvimento das próprias crianças. Então, autores como John Locke começaram a defender a ideia de que crianças deveriam ter acesso a livros específicos para a sua idade. Created using Powtoon.